Episódio 31. O tempo realmente voa. No momento vocês são crianças. E de repente já cresceram. Com suas próprias carreiras e vidas. E agora você é até A chefe do Xin'an. Naturalmente, você pode ter cada vez mais preocupações. Pode conversar comigo sobre elas. Sente aqui, pai. Na verdade, não estou preocupada comigo mesma. Mas com o Eduardo Almeida. Ele brigou com o pai dele no Xin'an hoje. Foi muito feio. Eu nunca o tinha visto. Tão zangado. Depois que voltou, ele ficou muito abatido. Eu quero ajudá-lo, mas não sei como. Me sinto inútil. Não se subestime. Você já fez um bom trabalho. O pai dele foi acomodado em um quarto de hóspedes no Xin'an. Você já o ajudou muito, dando a ele uma saída. Estou surpreso com o quão bem você lidou com isso. Não fiz o suficiente. Pai. Na verdade, o Eduardo Almeida é digno de pena. Essa arrogância e frieza que ele demonstra agora são, na verdade, uma fachada. São os escudos dele. Depois de passar muito tempo com ele. Você percebe Que ele é de coração mole. vulnerável. E até sensível por dentro. Ele deseja o calor de uma família. Ele teve uma infância difícil. Eu me pergunto quando ele vai se libertar desse trauma Que sua família de origem causou a ele. Eu não esperava que ele tivesse uma história dessas. Olha só. Nessa altura, a gente não deveria ficar tentando convencê-lo, A perdoar ou não o pai dele. porque a gente não passou pelas dificuldades que ele passou. Você tem razão. Eu preciso ter paciência. Quem muito quer, nada consegue. Por que de repente você se importa tanto com o Sr. Henrique Almeida? Eu sempre me importei com os outros desde criança. Além disso, o Sr. Henrique Almeida é meu amigo. E nosso inquilino. É normal se importar com ele. Entendi. Me veio uma coisa na cabeça. Uma noite, quando eu estava cuidando dessas plantas, ele chegou. Aí eu dei um vaso de flores para ele. Aqui está. É um presente para você. Obrigado, Sr. Antônio Ferreira. Depois de alguns dias, eu percebi que ele era melhor cuidando de flores do que eu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer Que o Sr. Henrique Almeida é alguém que deseja profundamente amar e ser amado. Bom, eu encontro com ele. todo dia. Então vou arrumar uma ocasião. Para conversar mais com ele. E dar apoio. Nossa família deveria se importar mais com ele, para que ele possa sentir o aconchego da família e se libertar cada vez mais do trauma interior. Obrigado, pai. Quer mais um? Já é tarde. Não posso tomar mais um. Senão vou engordar.
Quem é? Senhor Almeida. Dom, Há quanto tempo, senhor Almeida? você continua o mesmo. De quando eu era criança. Entre. Sente-se. Certo, senhor Almeida. Senhor Almeida, sente-se aqui. Estou aqui porque o Eduardo me pediu para ver Se o senhor precisa de alguma ajuda. Você poderia me emprestar um dinheiro? Sinto muito, senhor Almeida. Se eu lá te emprestar dinheiro agora, vou acabar perdendo o emprego. Você está brincando. Quando estive preso, você não veio me visitar. Em nome do Eduardo. Foi constrangedor, senhor Almeida. Bem, naquela época, o Eduardo disse que eu estava me intrometendo demais. Senhor Almeida, é melhor viajar por aí. Dá pra ver na TV que o mundo lá fora é colorido. É melhor viajar e conhecer culturas diferentes do que ficar aqui. Eu sabia. Vocês dois estão tramando contra mim. Vocês dois querem me afastar daqui. O Eduardo escondeu alguma coisa de mim. Não. O Eduardo não escondeu nada do senhor. Não? Se ele não escondeu nada, ele foi tão tolo de dar o Xingan-Li a alguém como a Isabela Ferreira? Você não conhece bem o seu filho. Ele está cego de amor? Não me ouviu de jeito nenhum. O quê? Apaixonado. Quer dizer, o Eduardo e... Eles estão apaixonados? Alô? Estou indo! Tá, me espera, por favor. Senhor Henrique Almeida, preciso sair agora por um motivo. Alô? Indo! Ela não é ingênua. Assumiu o Xingan-Li. Mora na casa com Jardim. E está namorando o Eduardo. Que trio. Valentina, o que você está fazendo? Você está sentada aí há meia hora. No que está pensando? Deve ter algo errado. O que foi? Isabela nos contou que o pai do Eduardo Almeida está hospedado no Xingan-Li. Você não acha isso estranho? O filho dele dirige um hotel, mas ele está hospedado no Xingan-Li. O que ele vai fazer? Está tentando tomar o Xingan-Li? Isso não é provável. Além disso, o Xingan-Li costumava ser deles. Faz muitos anos que ele voltou pela última vez. Já que ele está agora em Xangai, é normal para ele lembrar do passado lá. Lembrar? Isso pode ser apenas uma desculpa. Então o Eduardo vai impedi-lo. Ele não pode nos ajudar. Você não se lembra. Há um tempo atrás, eu verifiquei o mapa astral dele, com a data de nascimento lunar dele. Previu um desastre. Ele não vai conseguir ajudar. Mas há alguns dias, sua previsão astrológica nos diz que ele vai ganhar uma fortuna nos próximos 2 anos. Sim. Porque as previsões são diferentes. Eu tenho certeza de que o pai dele é uma ameaça. Tenho que vigiá-lo. Tá, entendi. Vamos. Hora de dormir. Como eu deveria vigiá-lo? Não se apresse. Todo mundo vai receber o seu. Aqui está. Você assistiu a Princesa e perdeu? Sim. Esta é a Praça de Espanha. Audrey Hepburn comeu sorvete aqui. Eu também comprei esse sorvete para o Eduardo. Ele se lambuzou todo. Esta é a Praça de Praga. A música DJ Show, Praça de Praga. É sobre este lugar. Senhor Almeida, você já esteve em todos esses lugares? Claro! Eu fui para o exterior na adolescência. Já estive em todos esses lugares. Até este pedaço de grama em que estamos. Era meu campo de futebol. A gente organizava atividades toda semana. Mas agora, a Isabela Ferreira assumiu isso aqui. Está tão quente ao meio-dia e você ainda está trabalhando. Você recebe adicional de calor? Não. Não? Então, você deveria aprender com os estrangeiros. Fazer greve. Hoje em dia, tem uma tendência na internet sobre a geração Z reformando o ambiente de trabalho. Os chefes que exploram seus funcionários deveriam ser repreendidos. Henrique Almeida? Vamos. O que você está fazendo aqui? Eu faço as 3 refeições do seu filho.
Lavo a roupa dele e cuido dele todos os dias. Mas o que você está fazendo aqui? Você está aqui para atrapalhar os negócios da minha filha. Dona Helena Ferreira. Eu estava brincando e animando o ambiente. Escute aqui. Estou muito brava. Não fique brava. Deixa eu te pagar um café. Café? Não precisa. É café de primeira. Está bem, então. Vou aceitar. Não posso recusar sua gentileza. Enquanto a gente toma café, vou te colocar nos eixos. Vamos? Coloque o café na conta da Isabela Ferreira. Certo. Dona Helena Ferreira, aproveite. O que você colocou? Na conta da minha filha. São só 2 cafés. Sua filha agora é chefe. Como mãe de uma chefe... Como você pode ser tão mesquinha? Café é barato. Não é nada demais. Não desconfie tanto de mim. Como se eu fosse um ladrão. Embora eu esteja na pior agora, eu já fui uma pessoa conhecida e respeitada no distrito de Huangpu. Antes de minha família emigrar, nossos bens valiam muito mais do que Xin'an. Senhor Henrique Almeida, são águas passadas. Não fique remoendo glórias do passado. Não se esqueça que você acabou de ser solto. Foi apenas um deslize momentâneo para mim. Mas eu tenho um filho. Ele herdou toda a minha sabedoria, perspicácia e visão. É por causa de um pai como eu que meu filho se tornou uma pessoa tão notável. Sua filha se beneficiou muito com isso. Que absurdo. Você não sabe de nada. O quê? Nada, não. Dona Helena. A senhora não conhece bem sua filha. Ela não é nada ingênua. Escute aqui, seu Henrique. A minha filha vem de uma família respeitável. Ela sempre foi muito educada desde criança. Mesmo nos negócios, ela age com integridade. E ela permite que você fique aqui por compaixão e bondade. Entendeu? Você deveria se dar ao respeito. Se você ousar criar problemas para ela, eu não vou te perdoar. Dona Helena, cuida-se bem. Pois não. É só isso. Pode voltar ao trabalho agora. Tá bom. Tchau. Mãe. O que você está fazendo aqui? Estou aqui para tratar de um assunto importante. Estou aqui para ficar de olho. Henrique Almeida. Ainda bem que eu vim. Ele está tentando colocar maconha entre você e seus funcionários. Mãe, você veio aqui para inspecionar o meu trabalho? Não vim. Escute bem. Ele já foi um prisioneiro. Como prisioneiro, ele tem antecedentes criminais. Então ele é uma pessoa ruim. Estou preocupada com você. Entendo, mãe. Guardei. O que você disse? Mas o Henrique Almeida É pai do Eduardo Almeida. Devemos ser gentis com ele, não é? Claro que devemos ser gentis. Mas, Isabela, devemos sempre nos prevenir. contra o mal que os outros possam nos fazer. E nunca devemos ter a intenção de fazer mal aos outros. Sim, entendo. Vou levar a sério. O que você me disse hoje? Está bem? Saí do trabalho. Deixe-me ajudá-la com o jantar. Quando chegarmos em casa, está bem? Você já pode sair? Sim. Vamos. Senhor Antônio Ferreira, Por que o senhor? me convidou para pescar aqui hoje. Você... E a Isabela estão juntos agora? sim. Não faz muito tempo, declarei meu amor por ela. E ela aceitou. Mas agora... Estamos priorizando nossas carreiras. Então... Não contamos a todos antes de se declarar para ela. Você deve ter pensado bem, certo? Você deve Ser sincero, certo? Senhor Antônio Ferreira. Sou absolutamente sincero com ela. Como você vai lidar com seu pai? Não se preocupe. Vou providenciar para que ele fique em outro lugar. O mais rápido possível. Ele não vai incomodar novamente. Não. Não foi isso que eu quis dizer. Não estou pedindo para você expulsar seu pai. Deixa eu te contar uma coisa. O que aconteceu comigo? Há mais de 20 anos. Minha mãe faleceu. Mas pouco tempo depois, meu pai
ia se casar com a sua avó. Naquela época, fiquei muito bravo. Num acesso de raiva, rompi relações com meu pai. Nem me despedi dele antes de ele falecer. Mais tarde, quando cheguei à idade do meu pai, fui percebendo que a solidão é o maior medo dos idosos. Eles também precisam de companhia. Naquela época, eu tinha acabado de casar. Concentrava toda a minha atenção na minha filha. E na minha própria família. Deixei a desejar com o meu velho. Senhor Antônio Ferreira. Você é diferente do meu pai. Não tente me convencer a perdoá-lo. Você é inteligente. Vai entender minhas palavras. Como pai da Isabela. Conheço ela melhor do que ninguém. Já que ela te aceitou, com certeza tem te tratado com todo o coração. Espero que certos acontecimentos do passado não afetem seu humor e seu relacionamento com a minha filha. Também não quero que minha filha sofra mais nenhum revés amoroso. Senhor Antônio Ferreira. Não posso prometer Passar o resto da vida com a Isabela, mas posso prometer valorizá-la mais. 我都会更珍惜的。你这个看着还真好啊！哎呀，这箱子也挺沉的。哎，姚总，要不你在这等我把车给你开过来。我来开吧。你开。哎，不合适。哎呀，给我再说。来吧。再等我。哎，我跟你一块儿去。到，好。说你试试。哎，你爸爸呢？可以了。爸爸，哎，你怎么那么早回来？你给走。哎，你，他是你老板，你让老板开车，你还叨的。这是我们男人跟男人之间的事儿，你不懂。过来，不要拎不清哦，在家里把你当个干什么来？在外头人家是老板。回去我帮你一块做饭，快来，给我。快点，哎呀，快点做饭，快都回来了啊！我们去干嘛啦？我们来说钓鱼啊。哦。老丈人接受我们了。你说什么？我说老丈人接受。行啊，你姚总，效率挺快嘛。那当然，走。啊，你别拉我，要被我妈发现了。你先别跟着我啊，一会儿再进来。哎，保持距离。怕什么呀？Olha, bem aqui. Dá uma olhada. Eles moram lá em cima. E os clientes deles estão sempre entrando e saindo. Não é seguro. Como eu poderia ficar tranquilo com o Pedrinho morando num lugar desses? Eles moram lá em cima. Tire fotos. Arthur Santos. O que você está fazendo aqui de novo? Desta vez eu vim. Com um advogado. O que ele fotografou, você não vai me processar. Estou aqui para coletar provas. Você deveria coletar provas. Seguindo os procedimentos. Não é permitido tirar fotos aqui. Rafael Ferreira. E agora está com pressa para pagar mensalidade. Arthur. Você não acha desnecessário me contratar por um preço tão alto só para lidar com um advogado tão desconhecido? Como pai do Pedrinho, por ele. Quero garantir todas as chances de ganhar este caso. Senhor Oliveira. Advogados devem defender a justiça e não ostentar qualificações.
Talvez eu derrote. Mesmo sendo um novato. Darei o meu melhor. Para ganhar este caso. Nos veremos no tribunal. Por favor, saia agora. Vamos esperar para ver. Vou te devolver aquele soco da última vez. Atenção, se você vier aqui de novo, eu vou te bater assim que te ver. Vamos entrar. Tudo bem, tudo bem. Você foi muito legal. Zoando o senhor Oliveira. Agora há pouco. Eu nunca tinha te visto assim antes. Nossa! Vamos comemorar. Cuidado. Foi empolgação demais. Mariana, vamos conversar. Você se lembra de quando nos juntamos? Você me deu a chance de fazer uma nova escolha. Agora, me colocando no seu lugar, eu também quero te dar uma oportunidade de fazer uma nova escolha. O que você quer que eu escolha? Sem dúvida. O Leonardo Oliveira é mesmo melhor do que eu. Estou pensando. Será que a gente não devia procurar um advogado com mais experiência para te ajudar nesse caso? Você não confia em si mesmo? Não. É sério. Eu quero que você ganhe. Eu também. Espero que a gente ganhe. Temos que enfrentar o processo juntos. Estou precisando muito de você agora. E eu acredito que você vai ganhar. Se a gente ganhar, a gente pega o Pedrinho. E começa uma vida nova. Está bem? Tá bom. Com licença. O senhor é o Henrique Almeida. Eu liguei para marcar uma conversa. Quem é você? Senhor Henrique Almeida, sou a mãe da Luna. Quando ela estava na Suíça, o Eduardo ajudou muito ela nos estudos e na vida dela. Você se lembra? Sim. Senhora Braga. Faz um tempão que a gente não se via. Em que posso ajudar? O patrimônio da sua família foi tomado por alguém. Sabe disso? Sei. Isabela Ferreira é tão espertalhona que convenceu minha mãe e o Eduardo a deixarem ela assumir o hotel. Como alguém fora, não aguento ver isso. Por isso vim hoje conversar com a senhora sobre como recuperar o patrimônio da sua família. Tudo bem! Espera. Por que você se meteria nisso? Tenho meus motivos. Mas a senhora também vai se beneficiar. Você acabou de voltar para o país. Provavelmente nem teve tempo de trocar dinheiro ainda, né? Considere isso um presente de boas-vindas. Senhora Braga, é só me contar. Qualquer ideia que tiver, a gente entra em contato. Quando pegar uma chance boa. Por favor. Por favor. A Mimi entrou oficialmente conosco hoje. Vocês duas já se conhecem. Trabalhem juntas. 行，那我就长话短说。我们现在这个酒店评选呢，目前是15位，但是我们还有1个月的时间，所以我们需要冲刺了。你们有没有什么好的办法？
这前14都是大集团，客户数量跟资金池跟咱完全不在一个量级，这是小米加步枪要打人家王牌军啊！是的，所以我们需要借力。我现在有一个想法啊，马上就是上海旅游节了嘛。据我了解到，开幕的第1个星期会有一个代表团来到上海，他们里面有政府的领导，还有全球酒店行业的大咖、中外记者和品牌方。而且这一届的主题恰好是历史可品味，传承微探秘。那我们新安里呢是海派老建筑，所以我希望这一次的接待我们可以拿下来，到时候我们做一场有声量的营销。哇塞，可以，陈欢姐野心不小呀。这把以小博大有点刺激哦。行，宣传交给我各大平台全部发一遍，那我来打辅助。有你们这话我就放心了。那接下来我们一起加油干，加油！杨叔叔去哪儿了？这么开心？哪来的这么多钱呀？要你管。Bem, estou pensando que nossa vida está melhorando agora. Então não devemos cometer o mesmo erro. Fiquei preso por 15 anos. Agora, mesmo que você me incentive a apostar, não tenho coragem. Tudo bem. Depois de tomar nossa propriedade, agora você nem suporta. Me vê com um pouco de dinheiro para gastar. Não, senhor Almeida, você realmente me entendeu mal. Fico muito feliz em ver isso. Como está, Sabia? Está se acostumando? Antes de ir embora, deixe-me convidá-lo para jantar. Quando tiver tempo. Não vou embora. O Eduardo Almeida disse alguma coisa. Ele vai me expulsar? Não. Você realmente entendeu mal. Se não há mais nada. Vou trabalhar. Não vou embora. Como você esperava. Fim, faça movimentos circulares. Isso, faça movimentos circulares. Assim com as mãos. Circulares. Deixe flutuar. Agora que não consigo lidar com a Isabela... Dona Helena? Quanto tempo? Olá. Como você chegou aqui? Como você me encontrou? Essa praça é pública. Todo mundo pode vir aqui, hein? Valentina, você tem estilo. Arranjar para ser seu parceiro de dança. Vai embora agora. Vamos conversar ali. E você deve ir embora depois de terminar de falar. Sem problema. O que você está dizendo? Venha aqui. Fale de uma vez e depois vá embora. O que foi? Dona Helena Ferreira. Fique longe de mim. Dona Helena Ferreira. É melhor fazer amigos do que inimigos. Estou aqui hoje para estabelecer uma ligação com você. Estabelecer uma ligação? Por que eu faria uma ligação com alguém como você? Escute, prefiro não ter ligação nenhuma com você. Isso não importa. Mas Isabela e Eduardo deveriam estar ligados. O que há de errado com eles? A senhora não percebeu? A Isabela. E eles são um casal perfeito. A senhora está até tentando arrumar um namorado para ela. Eduardo é o namorado dela. Não sabia. Eles estão namorando. O que eu penso é o seguinte: deveríamos consultar um especialista para calcular uma data auspiciosa. O casamento deve ser marcado para o mês que vem. A festa será no nosso hotel. Para reduzir os custos. Quanto aos convidados? Vamos? Senhor. Do que estava falando agora há pouco. Mãe, estou em uma reunião. Calma. Preciso descobrir o que aconteceu primeiro. Senhor, quanto tempo leva para chegar? Ao Botticelli. Mais de 20 minutos. Por favor, dirija mais rápido. Estou com pressa.
Tenha cuidado. Diminua a velocidade. A seguir, vamos receber Sr. Eduardo Almeida, o novo CEO da região leste da China. Fará um discurso. Certo. Antes de tudo, muito obrigado por estarem sempre conosco e pelo apoio de vocês. Tenho me mantido fiel. A minha aspiração original. Meu ideal e objetivo. Nunca mudaram. Ou seja, fazer nosso hotel se destacar às margens do movimentado rio Huangpu, tornando-se a mais brilhante e deslumbrante pérola. Obrigado. Gosto. Parabéns, senhor Eduardo Almeida. parabéns. Obrigado. Certo? Por favor, voltem ao trabalho. É só por hoje. Dona Helena, o que atrasa aqui? Por favor. Você quer se casar com a Isabela? O Wilson pediu para nos mudarmos para casa no jardim? Você é o rato. Que nos perturbou. Em casa, Dona Helena. Sou de fato. O rato que a perturbou. Mas a Isabela e eu realmente nos amamos. Vocês estão namorando. É algo tão Importante. Mas você não me contou. Sim. Por quê? Nós não estávamos. Prontos para contar a todos. Então, quando vocês estavam prontos? Para ser sincero, enquanto você morar nessa casa. Sem estar casado, tenho o direito de cuidar de você. Sim. Tem sim. É justo cuidar de nós. Bem, vou conversar com a Isabela depois. Seu ambiente de trabalho está cheio de tantas garotas bonitas. Você consegue se controlar? Me diga, você consegue? Perdão? Quero dizer, Você consegue se controlar. consegue? Claro. Dona Helena, tem um assistente homem. Além disso, aquelas Colegas mulheres. São boas amigas da Isabela. Aceito sua supervisão. A qualquer hora, em qualquer lugar. Você costuma ficar acordado até tarde e leva uma vida irregular. Isso com certeza faz mal à sua saúde, não é? Sim. Então, sempre que tiver tempo, vou fazer exercício e me manter em forma. Eu já percebi isso. Além disso, você pode ver que a Isabela é bem-sucedida. E nós temos um status mais alto agora. Então queremos um genro que more com a gente. Isso é. Exatamente o que eu quero. Certo? Vou ficar de olho em você por 3 a 5 anos. Para ver se você consegue se controlar. Ou se vai revelar sua verdadeira face. Certo. Aceito sua supervisão. Não se preocupe.
Talvez eu precise fazer uma inspeção no hotel mais tarde. Por que não paramos por aqui hoje? Inspeção no hotel? Deixe-me ir com você. Posso aprender alguma coisa. Certo. Por favor. Por favor. Eduardo, porque minhas costas não estão em boas condições. Tome cuidado ao acelerar e frear. Não se preocupe. Eu vou tomar cuidado. Certo. Fácil. Ser chefe tem que trabalhar duro. Mas falando nisso, um homem deve ficar ocupado. Quando você está ocupado, não terá energia para mais nada, certo? Apenas foque no trabalho. Dona Helena, já que passou o dia todo comigo, isso significa que já me aceitou no seu coração. Mas só não quero admitir rápido demais. Qual é? Nem pensar. Eduardo, escute. Ser chefe é diferente de ser marido, não é? Concordo. Então agora eu tenho que pegar a Isabela como namorado dela. Assim está melhor. Você ainda precisa se esforçar. Sim. Você ainda não tem o meu consentimento. Não pense que passou no meu teste. Sobre vocês dois. Hoje, eu gostaria de dizer algo aqui. De forma muito séria e sincera. Eduardo, você é um bom rapaz. Já percebi isso há algum tempo. Especialmente durante este período em que estamos morando juntos, eu vi muitas das suas boas qualidades. Vocês dois querem namorar. Mas, quando se trata da sua família e do seu pai, que foi preso, para ser honesta, eu não imaginava que a Isabela entraria em uma família assim. O que devemos fazer? Dona Helena Ferreira, eu sou diferente do meu pai. Não se preocupe. Não vou dar a ele nenhuma chance de envergonhar a Isabela e a família Miranda. Tem certeza? Eu prometo. E se nos casarmos no futuro, pedirei ao meu advogado para preparar um acordo. O que seria? Primeiro, proteger os bens pré-nupciais da Isabela sob todos os aspectos. Segundo, toda a minha riqueza. Propriedades, incluindo a casa com jardim e todas as minhas economias em dinheiro, pertencerão a Isabela Ferreira. Não é necessário. Eu só comentei algumas das minhas preocupações. Para que você saiba. Minha intenção não é pedir que você assine um acordo desses. Não precisa. Não. Mesmo que você não tivesse mencionado, eu faria isso. Além disso, você tem razão. Talvez, por causa do meu ambiente familiar, eu tenha sido egoísta desde criança. Eu não sabia o que é uma família, nem o que é o amor.
Eu não esperava que eu fosse me apaixonar por uma garota. Mas, depois que conheci a Isabela, ela tornou o meu mundo colorido e o meu futuro cheio de esperança. E, passando o tempo com vocês nestes dias, eu percebi de verdade o que é um lar e o que é uma família acolhedora. No meu coração, eu já considero vocês como minha família. Então, eu espero que vocês me deem uma chance de amar a Isabela e de me tornar um membro de verdade da família de vocês. Você contou para ela sobre isso. Você deveria ter feito isso antes. Isabela, preciso te dar uma bronca por isso. Como você pôde não contar para sua mãe sobre um assunto tão importante? Você concorda? Quer dizer, você sabia do relacionamento deles? Eu notei alguns sinais, sim. Episódio 32. Quer dizer que você sabia do relacionamento deles? Eu percebi alguns sinais. Você estava escondendo de mim. Sim. Não. Já que eu percebi alguns sinais. Que diabos, Celso Oliveira? Isso é ótimo. Vocês todos estão escondendo isso só de mim, não é? Quanto tempo pretendem esconder isso de mim? Querem me manter no escuro, até depois que eles realizarem o casamento. Não é? Ótimo. Você é um ator. Excelente! Eu achava que você também perceberia. Muito bem. Que bom. Agora você está feliz. Ah, não. Ela está um pouco chateada. Como ela ficou sabendo depois de mim? Leve para a cozinha depois. Tudo bem. Eu vou conversar com ela. Senhor Almeida, você fala bastante. Eu falei demais. Não. Você falou o suficiente. Você é sincero. E bem preparado. Então ela está dizendo sim ou não? Sou tão irritante assim. Todos vocês estão escondendo isso de mim. Ah, não. Todo mundo sabe disso. Menos eu. Calma, deixa comigo. Senta aqui. Sou tão irritante assim. Deixa só me escuta. Também não me contou nada. Eu percebi sozinha, prestando atenção. Eu queria te contar. Mas você sabe como você é. Como eu sou Você é muito pavio curto. pavio curto? Eu sou pavio curto? Tá vendo? Não sou rápido, não. Sou lento. Sou lento demais. Tá. Se eu? Do que você está falando? Isabela, você precisa falar com sua mãe. Tá. Valentina, me desculpa. Eu errei. Você não é pavio curto? Tenho certeza. Mãe, eu sei que você tá brava comigo. Eu queria te contar sobre isso. Quando o momento fosse certo. Mas por vários motivos, fui adiando até agora. Me desculpa. Foi besteira minha. Não fica brava, tá? Não precisa se desculpar. Isso é entre vocês dois. Como eu poderia? Não conversar com você? Você é minha mãe.
Você precisa saber. E concordar antes da gente casar. Você já pensou bem? Sim. Você realmente conhece ele? Mãe, o Eduardo é um cara durão por fora, mas de coração mole. Tem gente que acha que ele é difícil de lidar, mas, na verdade, ele é muito sentimental, gentil e bom com todo mundo. Ele é especialmente responsável, tanto no trabalho quanto em casa. Sempre que eu tenho um problema ou estou com dificuldade, ele está lá para me ajudar, ficando ao meu lado e me dando apoio. E o mais importante, mãe, eu me sinto muito feliz com ele todos os dias. Eu gosto muito, muito dele. Então você pode me apoiar nessa? Tudo bem. Tudo bem. Eu confio no seu julgamento. Fico feliz por você. Minha menina. Encontrou alguém que ela merece. Estou aliviada. Tudo bem. Eu confio no seu julgamento. Fico feliz por você. Minha menina. Encontrou alguém que ela merece. Estou aliviada. Que cara é essa? Sua mãe lavou minhas roupas. Então você veio até aqui só com esse lençol? O que mais eu poderia fazer? Seria pior parecer um tarado sem camisa, né? Isso parece um bom sinal. Que sinal? Ela cozinha para você e lava suas roupas. Isso significa que ela considera você da família. Isso é bom. Como você é boba? Mas é uma pena. Mais cedo, eu estava sonhando com a Mariana sobre viajar para o Havaí, deitar na praia e ver caras musculosos o dia todo, se ganhássemos dinheiro no futuro. Agora não fui à praia de lá, nem consigo ver. Nenhum músculo em você também, não tem graça. Você vai ver depois. O que você quer? O que está fazendo? Pare. Não chegue mais perto. Chato. Isabela. 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 Você está louco? Aqui não. Levanta. Vai para lá. Isabela. Não acredito que você aprendeu a bater. Eu bato sim. Aprendi a bater faz tempo. Tenho mais tempo quando você não está em casa. Eu bato.
Até quando você não está em casa. Não é isso que fazem os funcionários de hotel. Civilizado e educado. Sim, sim. Aqui estão umas tangerinas. Estão bem doces. Deixe o Eduardo provar. Mãe, você está confusa? Ele está lá em cima. Pare de fingir. Mãe, do que você está falando? 哎，明明，以后走正门啊，不要爬那个软不拉几的那个梯子，那上去了晃来晃去的，多危险呐！那万一摔下来，摔残了、摔废了，怎么进我们麦家门的？害得我还是要伺候你的啊，听到没有？ 我妈是让你吃橘子啊，别在这摆造型了。妈妈，摊牌了，我也终于拥有性了。所以你是哪位啊？一个叫明明的肌肉男？听起来怎么都怪怪的。等会儿你就不觉得奇怪了。你好干嘛？明明，10点半了啊，吃了橘子马上回自己的屋子睡觉啊！哎，最多再10分钟，听到没有？10分钟啊，中看了啊！那我先走了啊！你就坐这里吧。对呀，太好了，来了，看我这个扇子样子怎么样？对，很飘逸。哎 Miss Liu。 Miss Liu， 啊不，亲家母，你是来约我谈婚期的吧？那个谁，我今天啊和你说句大实话，你儿子明明呢，真是个好孩子。哎呀，这么好的孩子，有你这么一个爸爸，真是倒了8辈子大霉了。我有你这么一个亲家，我心里头也是不爽的。 但也没办法呀，谁让我女儿喜欢你儿子呢？这就对了嘛，只要儿女喜欢就好了，对吧？É. O cunhado me fez uma promessa. Quando eles se casarem, vão morar separados. Sabe o que quero dizer? Entendeu? Meu filho é tão obediente a você? Claro. Eu trato ele bem. Você tem que respeitar seus filhos. Se você respeitar eles, eles vão respeitar você também, certo? Você poderia me contar como se dá bem com os filhos? Você gostaria de saber? Eu tenho um pouco de experiência nisso. Sou qualificada para falar sobre o assunto. Escute. Se você quer uma relação familiar harmoniosa, você precisa agir como um pai. Entende? Você precisa dar o exemplo certo, hein? Se tiver algum defeito, corrija logo. Entendeu? Não deixe seu temperamento tomar conta de você. Senão, você só vai dificultar a vida dos seus filhos. Certo? Entendi. Sei de tudo isso. Dona Helena Ferreira, diga ao Eduardo para me deixar ficar mais alguns dias. Afinal, sou o pai dele. Tenho que ir ao casamento dele, não é? Você não pode ir ao casamento dele. Você não pode. Pense bem. Haverá muitos convidados no casamento. Eles vão falar de você, dizendo que você já foi preso. Ou algo assim. Isso seria constrangedor para nossos filhos. Bom, que tal isso? Eu falo com o Eduardo. Para você. Assim você pode ficar mais tempo. Tchau. Muitos hóspedes elogiaram a governança. Foi você que fez isso, não foi? Eu só dei um pequeno treinamento para eles. Vamos conferir a nova suíte inteligente reformada. Se tudo funcionar bem... Senhor Henrique Almeida. Olá, senhor Henrique Almeida. Esse é Isabela Ferreira, com licença.
Por que tanta alegria? Você entrou até cantarolando. Vou ter uma nora. Isso não é uma ótima notícia? Me deu muito trabalho convencer sua mãe sobre o seu casamento, sabe? Então foi você. Quem mais poderia ser? Agora estou esperando o seu casamento. Então você não vai voltar para a Europa. Por que eu voltaria? Não vou voltar. Meu filho e minha nora estão aqui. Então minha família está aqui. Vou ficar aqui. Permanentemente. Isabela, não minha futura nora. Está vendo? Esta roupa está um pouco velha. Vou ficar um pouco deslocado na sua festa de noivado ou casamento. Porque vocês dois não vão fazer compras comigo qualquer dia desses. Vou comprar muitas coisas. Ok, então. Que tal você ir fazer compras primeiro? Se encontrar algo que goste, pode comprar. E eu te reembolso depois. Senhor Almeida, tem trabalho a fazer. Ah. Com licença. Silva, vem cá. Ouviu isso? Agora sou o futuro sogro da sua chefe. Parabéns. Tem que mostrar respeito. Acabei de ouvir você falando sobre a suíte inteligente. E tal. Que tal fazer um upgrade do meu quarto para ela? Desculpe, senhor Almeida. Vou ter que falar com a SRTA Ferreira. Por quê? Tenho certeza. E que ela não vai desaprovar. Tudo bem, pare com isso. Me mande o cartão-chave quando estiver pronto. É só isso. Senhor Almeida, por aqui, por favor. Senhor Almeida, esta é a nossa mais nova suíte inteligente. Aqui está o cartão-chave. Ok. É só me avisar. Se precisar de algo. Ok, pode ir. Ok, tchau, senhor Almeida. Tchau. Porque as cortinas estão fechadas. No meio do dia. Olá, bem-vindo ao Hotel Jardim Xingali. Quem é você? Sou o Sávio. Sistema de serviço inteligente. Como... Posso ajudá-lo? Abra as cortinas. Mas que droga é essa? Que suíte inteligente é essa? Já vou. Isabela Ferreira. Chegou na hora certa. O que há de errado com a sua suíte inteligente? A descarga não funciona. As cortinas estão fechadas em plena luz do dia. Sávio, desligue a música. Sim, mestre. Sávio, abra as cortinas. Sim, mestre. Certo, senhor Henrique Almeida. Mais algum problema? Você sabe que eu não sei usar essas coisas inteligentes. E mesmo assim, você me deixou morar aqui. Fez de propósito, não foi? Me fazendo passar raiva, né? Senhor Henrique Almeida. Você mesmo pediu este quarto. Não teve nada a ver comigo. Não me culpe por isso. Vai embora. Você está me deixando louco. Finalmente consegui sair. Mas olha, esse quarto é pior que uma prisão. Você me deve indenização por danos morais. Você é tão maldosa. Se eu soubesse disso sobre você, não teria deixado meu filho ficar com você. Eduardo Almeida não teve ninguém para ajudá-lo. Quando era pequeno. Ele enfrentou a dor, sozinho, para chegar onde está agora.
Isso foi muito mais difícil para ele do que para você ficar preso neste quarto. Agora você está fazendo um escândalo por essa pequena dificuldade. Você veio aqui para me dar uma lição. Pelo Eduardo, é? Eu sei que eu não era confiável. E fiz minha família passar por muita coisa. Mas você não pode dizer, eu não. Entendo, meu filho. Voltei dessa vez. Para me redimir. Para viver a minha vida direito. Cada um com seus motivos. Quando o Eduardo era muito novo, você o deixou. Não construiu uma boa relação de pai e filho. E agora você quer voltar e curtir a vida em família? Ninguém concordaria com isso, né? Senhor Henrique Almeida, você quer mesmo se redimir e se aproximar dele? Então mostre a ele a sua sinceridade. Tipo, Comece uma vida nova. com um smartphone novo. Não quero um smartphone. Ainda não descobri como usar a suíte inteligente. Você acabou de dizer que se preocupa com ele e quer se redimir. Não pode nem trocar de celular. Com um smartphone, você pode se cadastrar no WeChat. Aí você não só vai poder falar com ele, mas também ver os momentos dele. Isso não aproximaria vocês dois instantaneamente. Mas é muito difícil. Eu realmente não sei como. Você não disse que queria que a gente mudasse o seu visual. Esse é o primeiro passo. Tudo bem você não saber. Eu te ensino com calma. Fiquei preso por 15 anos. Realmente não sei usar muitas coisas. O que eu preciso fazer para o Eduardo acreditar que estou mudando de verdade para me redimir? Antigamente, eu só queria curtir a vida. E nunca aprendi nada. Curtir a vida? Tenho outra ideia. Você pode julgar um charuto, não só pelo sabor, mas também pela forma como queima. A cinza do charuto? A cinza do charuto? Senhor Almeida, como está indo o seu ensaio? Ainda não consigo falar fluentemente. Tudo bem, é só um ensaio. Não precisa ficar nervoso. Eu não quero. Mas quanto mais tento segurar, mais nervoso fico. Veja, eu memorizei todas as falas que você escreveu. Se você ficar nervoso, que tal eu te dar uma dica? Tudo bem? Claro. Senhor Almeida, está vendo aquela árvore? Eduardo Almeida me contou Que ele a plantou quando eu era criança. A altura dele na época está marcada nela. Pense nela como seu filho cuidando de você. E dê o seu melhor por ele. Certo. Vamos fazer de novo? Certo. Eu vou te guiar. A cinza do charuto é branca como neve. As folhas de tabaco são enroladas em charutos retos. Isso mesmo. Um bom charuto Só pode ser julgado pela forma. Como queima até o fim. Além disso, é perfeito Para acompanhar uma taça de vinho. Incrível. Você está indo muito bem. Continue praticando. Certo, vou continuar. A cinza do charuto é branca como neve. As folhas de tabaco são enroladas em charutos retos. Olha, é o do Henrique Almeida. Programa de reemprego. O que mais ele pode fazer além de comer, beber e se divertir o dia todo? Eu estava planejando fazer um salão de degustação para os hóspedes no hotel. Já que ele gosta de se divertir, vamos canalizar o hedonismo dele para algo útil. Eu sei que você tem boas intenções. mas cuidado para não ser enganada por ele. Fique tranquila. Não estou tentando convencê-la a perdoá-lo. Só estou oferecendo uma chance. Eu paguei a diária dele. Se ele vai passar no teste ou não, depende de você. Obrigado por tudo que você fez. Sem problema. Minha mãe e eu estamos em desaforo. E nos amamos há tantos anos. Tenho experiência em lidar com pais. Estou indo. Eduardo. CRTA. Ferreira. Estou indo bem. Devo dizer que você se dedicou, de corpo e alma, a se divertir. Eduardo.
Eu gostaria de te convidar para uma refeição. Não, você não precisa pagar. Eu tenho dinheiro. Eu recebo salário. Pode ir. Não vai te custar nada. Senhor Almeida, ele está indo. Os camarões salteados no estilo Xangai. Enguia desfiada no estilo Xangai. Peixe no vapor com ameixas e óleo de cebolinha. Porco assado lentamente. Peixe mandarim, esquilo. Certo, é isso. Certo, só 1 minuto. Você consegue comer tudo isso? Essa é uma chance rara para nós. Para jantarmos juntos. Só quero te oferecer uma refeição decente. Não me importo nem um pouco. Até comida que caiu no chão eu comi. Depois que você foi preso. Agora que estou recebendo o salário, vamos comer bem. Você cresceu. Num piscar de olhos. Você era bem pequeno. Quando era bebê, quando te peguei nos braços, pensei comigo mesmo. Esse bebê parece um rato. Tão feio. Além disso, você chorava muito. De manhã até a noite. Eu até tinha medo de você e não queria ir para casa. Nos primeiros anos. Sua mãe ficava emburrada. Eu sentia que era por sua causa. Que minha vida tinha mudado. Então eu descontava minha raiva de um jeito ou de outro. Depois as coisas acabaram daquele jeito. Henrique, eu vim jantar com você. Pela Isabela? Então não precisa. Me contar isso. É. Preciso mesmo agradecer a Isabela. Eu entendo. Quero recomeçar. Mas não posso fazer isso de uma vez. Certo. Vamos com calma. Fih, trouxe uma garrafa de boa cachaça. Vamos beber um pouco. Espera aí. Onde você comprou isso? Peguei com um amigo. Sempre ofereço essa marca de bebida aos convidados em eventos sociais. Essa aí é claramente falsificada. Fui enganado de novo? Não é só um lapso momentâneo. Você não ingênuo. Você não. Perdi todo o meu dinheiro. Sua mãe não iria. A culpa foi toda minha. Eu voltei agora. Porque quero de verdade. Pedi desculpas a você. Talvez você me perdoe. Com licença. Olá, o que posso fazer por você? Traga minha bebida. Tudo bem. Filho, não se preocupe. Vou preparar um belo dote de casamento para você. Quando eu ganhar algum dinheiro. O que você está fazendo? Tirando uma foto. Você não acha que isso parece familiar? Tal pai, tal filho. Aqui! Eduardo Almeida. Venha cá. Estou indo. Vá. Vamos ver se eu consigo te pegar. Você não tem para onde correr. Pare de correr. Não. Pare de correr.
Pedi ao Sr. Ricardo Carvalho para cuidar do seu pai. Embora ele esteja bêbado, ainda está feliz, conversando. Parece que vocês dois tiveram uma boa refeição. Nada mal. Me ocorreu que meu pai brincava comigo nesse gramado. Quando eu era criança, Parece que há muitas memórias felizes entre você e seu pai. Você mudou de ideia sobre ele Depois desta refeição? Coisas que aconteceram, certas ou erradas, boas ou ruins, não podem ser mudadas e não podem compensar umas às outras. Então, eu nunca vou conseguir dizer que vou perdoar ele. Não importa se você não perdoa. Você pode virar a página. Virar a página? Sim. Nós somos filhos dos nossos pais. E nenhum de nós pôde escolher. Mas o laço de sangue está sempre lá e não tem como se livrar. O ideal seria termos uma família feliz. Se não for possível, devemos respeitar uns aos outros. É melhor tratar um ao outro com respeito do que ficarmos nos torturando. Sinto que você tem experiência nisso. Sim, eu tenho essa experiência. Mas o mais importante é que eu não quero que essas coisas fiquem presas no seu coração. Quero que você seja feliz e siga em frente. Tá bom, vou te ouvir. Contanto que ele não crie confusão, não vou incomodá-lo. Podemos viver em paz. É assim que deve ser. Quero um abraço. O texto da divulgação está pronto. Te envio depois para revisar. Já confirmei o conteúdo da entrevista de cada convidado com cada influenciador. Eles vão mencionar o Xingang nas entrevistas. Pode ficar tranquila. Vamos fazer uma boa divulgação para o hotel. Ok. Ok, Isabela. Tchau, tchau. Tome um chá. Senhor Henrique Almeida, Queria te pedir um favor. O Xingang vai receber uma delegação que vem para o Festival de Turismo. Tem uma estrela na delegação. Minha sobrinha gosta muito dele. Então, eu queria saber se você poderia me ajudar a conseguir uma credencial de trabalho para o local do evento. Assim, minha sobrinha pode ficar bem pertinho do ídolo dela. Senhor Souza. Por que ela precisaria de uma credencial de trabalho? Para conhecer o ídolo. É a senhora Braga. Quem precisa da credencial? Não tem nada a ver com a senhora Braga. Como eu já disse, minha sobrinha quer ficar bem pertinho do ídolo dela. Verifique com atenção. A delegação vai se hospedar no nosso hotel em 2 dias. Toda a roupa de cama e os amenities nos quartos devem ter o logotipo do nosso hotel.
voltado para cima. Tenha cuidado. Esta recepção é realmente importante. Além disso, as credenciais de trabalho da recepção serão emitidas individualmente para os funcionários responsáveis pela recepção. Esses colegas foram treinados durante a recepção. Podemos atuar de forma interdepartamental se houver uma emergência. Entendeu? Sim. Ok, vai em frente. Obrigado pelo seu esforço. Senhor Henrique Almeida. Silva. Comprei um chá da tarde para você. Obrigado, senhor Henrique Almeida. De nada. Você tem sido tão gentil comigo. Nesses últimos dias. Aqui está, pode pegar. Obrigado. 听说现在年轻的小姑娘们都爱喝这个。来，快，别客气啊。哎，姚老先生，请问有什么需要帮忙的吗？这次的套房换的还满意吗？满意，不要太满意啊！我说怎么麦总那么喜欢你？但是我在想啊，既然是自己儿媳妇的地方，那我是不是得体验个遍？所以，要不你再给我换个房间，我住住。实在是不好意思啊，姚老先生，这2天呢，咱们酒店有非常重要的接待，等过2天，过了这一阵，我优先给您安排，您看可以吗？没问题呀、过2天，反正我又不走，对吧？来，哎，孩子们，这儿还有点心啊，快吃点心啊！好嘞，那我就先走了，好吧？谢谢姚老先生。哎，快吃。行，那我们就不客气了。哎，别客气啊！谢谢姚老先生。哎，工作证拿到了，怎么给你？姚叔叔，哎呦，陈欢，怎么样？房间住的还合适吗？合适，很合适。那就好。行，那我走了啊。哎，姚叔叔，这边是我们宿舍，您房间在前面呢。O hotel é muito grande. Eu me perdi. Tudo bem, eu te levo de volta. Por aqui. Depois que você ficou bêbado ontem, o Eduardo te levou de volta para o quarto. Eu tirei umas fotos suas. Vou te enviar agora. Você já sabe como usar o WeChat? Toque aqui para salvar a imagem original. E assim você pode guardá-la no seu celular. Está vendo? Que vergonha. Desculpe você ter me visto assim. Não tem problema. Vou te contar um segredo. Quando o Eduardo ficou bêbado, eu empurrei de volta em barril. Assim. Ele aprendeu comigo. Você andou ocupado ultimamente, não é? Nós teremos uma recepção depois de amanhã. Ela é essencial para sermos selecionados como um dos 10 melhores hotéis temáticos. Quando eu terminar essa fase de trabalho, a gente vai te convidar para jantar lá em casa. Você está me convidando para jantar na sua casa. Sim. Você não quer ir? Embora eu e o Eduardo não tenhamos nos casado, há muito tempo eu já o considero como um membro da família. Você é o pai dele, então também é um membro da minha família. E a sua mãe? É assim que a minha mãe também pensa. Ela fez questão de pedir para te levar para jantar em casa. Quando você tiver tempo, vamos fazer um jantar de reunião em família. Vamos fazer um jantar de reunião em família. Senhor Almeida, a segunda porta à frente. É o seu quarto. Eu não vou acompanhá-lo até lá. 哦不，我认识路了，谢谢啊，陈欢，谢谢。别客气，有事您叫我啊。好。家人。宣传方案和各大活动流程我都确认过了，没问题。客房也按照官方接待标准布置过了，也没问题。代表上的行程安排我都核对过了，都没问题。有你在实在是太好了。崔叔，麻烦您明天呢就负责调度，还有支援各个部门。毕竟明天的客人很多，不要影响到酒店的正常运行。好的。其他的就没什么了，大家再捋一下明天的工作，就赶紧下班回家。好，拜拜。那我走啦。姚总怎么啦？杨总，晚上回家吃饭吗？
我正在买菜呢。不是吧，姚志明？你一个四体不勤、五谷不分的人，在菜市场？哼，今天可不一样，今天可是有名师指导，你爸妈都在呢。行，那我今天早点回家。那你好好跟我妈妈学。拜拜。好。对啊，哎，你别看买菜啊，里面学问大了去了。以后跟你阿姨啊，好好学学啊。Eduardo, escute. Quando for fazer compras, não podemos comprar legumes com flores assim. Tire as flores. Olha, neste tipo de legume, temos que remover todas essas partes. Não podemos comer isso. Vai ficar bem mais leve, certo? Eduardo, quando você vai convidar seu pai para jantar lá em casa? Oh. Não importa. Afinal, ele é seu pai. Ele é bem digno de pena. Está bem. Vou ligar para ele. Certo. Que tal amanhã? A Isabela disse que tem um grande evento. No hotel dela amanhã. Amanhã? Pode ser? Combinado. Está bem. A senhora está bem, dona Helena? Valentina, estou bem. Provavelmente peguei um resfriado no dia que saí pra dançar. E peguei chuva. Estou ficando mais velha, então me sinto mal. Sempre que pego vento e chuva. Dona Helena, seu Antônio, 2 dias atrás, eu marquei para vocês. Um check-up médico de alto padrão. Check-up de alto padrão? Para nós. Quanto isso custa? Eduardo, mesmo você tendo dinheiro, não pode esbanjar. Você precisa aprender a ser econômico. Eu já gastei o dinheiro. Você já gastou. Valentina. O Eduardo fez isso por devoção filial. O dinheiro já foi gasto. Não devemos decepcionar. Isso aí. Só quando você estiver bem em saúde é que a Isabela e eu ficamos tranquilos e podemos focar no nosso trabalho. Tudo bem. Vamos comprar a berinjela. Anda logo, pega um saquinho. Eu pego. Você vai na frente. Dona Helena, que prato vamos fazer hoje? Esse prato se chama sopa de carpa com tofu. Você sabe. Qual o maior benefício desse prato?